Gente, eu tô cheia de assunto, mas eu quero direto falar da eleição de São Paulo. Eu vou direto ao assunto. Faz 2 meses que a gente tá acompanhando uma bandalheira nas eleições de lá. Provocações, baixaria, agressão verbal, física, cadeirada. Então, um dia, a gente vê a Tabata Amaral usando uma linguagem, digamos, não adequada e todo mundo parece que levou um choque. Nossa, Tabata também fala palavrão. Eu me lembrei do episódio que me fez abandonar de vez o finado Twitter logo depois da eleição de 2022. O Twitter é um antro de gente como o Pablo Marçal, que faz exatamente o que esse sujeito faz, porque é assim que o algoritmo do Twitter, e eu vou continuar chamando de Twitter, não vou chamar de X, é assim que o algoritmo funciona. Quanto mais agressividade, mais vitrine o Twitter te dá. Eu tinha 220 mil seguidores, e sempre aparecia alguém para me provocar, para jogar ali uma isca para me pegar. E tinha um sujeito que tinha uma fixação em mim, assim, era toda semana ele vinha com alguma coisa para cima de mim. E ele foi lá e pá! Eu tava de férias, eu não devia nem estar olhando, não devia nem estar prestando atenção naquele ambiente. Tava lá, devia estar desconectando, né, de um ano difícil, eleição e tal. O que eu fiz? Caí na armadilha que o cara preparou. Respondi, ele dobrou a carga. E aí o que eu fiz? Eu xinguei o cara. Mandei o cara tomar bem lá no meio do olho. E ali pra mim foi a gota d'água, assim, eu percebi que aquele não era um ambiente legal, não era um ambiente saudável, aquilo estava me transformando numa pessoa que não tinha nada a ver com a pessoa que eu sou no dia a dia. E não porque eu não falo palavrão, porque eu acho que todo mundo, em maior ou menor grau, em proporção, fala. Eu, na minha vida pessoal, eu até falo bastante palavrão. Eu sou uma mulher que fala palavrão. E tá tudo certo. Tá tudo certo porque eu acho que existe lugar, existe contexto, existe intimidade ou não para você falar palavrão. E a maturidade também me trouxe, eu acredito, bastante sabedoria para saber quando tem espaço ou não para isso. Mas o fato é que eu fui muito atacada. Por um lado, porque eu sou uma pessoa pública, eu sou uma jornalista, então eu sou uma pessoa pública, que não deveria fazer aquilo. E nesse caso eu concordo. Como jornalista, como profissional, como pessoa pública, eu não deveria ter aquele tipo de comportamento. Agora, eu fui atacada de um outro lado, que era um absurdo uma mulher com esse tipo de comportamento, com essa boca suja, que baixaria, que mulher baixa. E aí, volto aqui para a questão da Tabata. O número de buscas em torno do nome da Tabata, depois que ela falou alguns palavrões ali, num momento que obviamente era um momento de desabafo, era um momento assim, cara, não aguento mais. Vamos só lembrar o que ela falou. Que merda, né? Desculpa o português, mas assim, que grande merda. Pablo Marçal consegue mais uma vez. A gente tem um debate que ia entrar para a história dessa eleição como o debate em que mais se falou de proposta. E aí, qual que é a minha leitura? Fica claro que quando o Pablo Marçal não está dando um espetáculo, o showzinho de merda dele para aparecer e ganhar dinheiro, ele não tem nada a dizer. Não tem nada a dizer para a pessoa com deficiência, não tem nada a dizer sobre insegurança alimentar, não tem nada a dizer de nada, porque não está nem aí para a dor das pessoas. Aí, frustrado que não conseguiu dar o showzinho dele, acontece essa merda que aconteceu. Pablo Marçal inspira essa agressividade, incita a violência desde o dia zero. Os assessores do Pablo Marçal estão amando dele, provocando, xingando, botando o celular na cara dos outros. O que aconteceu agora, a gente não pode ser normalizado. O assessor do Pablo Marçal deu um soco no coordenador de outro candidato. Deu um soco, sem nenhuma razão. O cara saiu o rosto sangrando. Onde é que vai parar? E sabe qual é a merda maior? Porque eu tava lá, feito uma
filha da puta, falando das minhas propostas, fazendo um debate sério, e eu tenho certeza que no dia de amanhã só vão falar do soco. Então ela fala isso. Foi na noite de segunda-feira, depois do final daquele debate, que já tinha acontecido aquela baixaria enorme, mais uma baixaria enorme, e ela fala o seguinte: sabe qual a merda maior? Eu estava lá, que nem uma filha da puta, falando sobre as minhas propostas, fazendo um debate sério, e eu tenho certeza que amanhã só vão falar do soco. Ela estava se referindo à agressão entre o marqueteiro do Nunes e o videomaker do Pablo Marçal. E ela estava certa, porque imediatamente só se falava disso. Era o único assunto nas redes sociais, era o único assunto nos grupos de WhatsApp, era sobre aquela agressão. E no dia seguinte, ela acabou ganhando um pouco de holofote porque as pessoas foram procurar o que ela falou, porque ficaram absolutamente chocadas, abismadas que uma pessoa, mas principalmente como uma mulher, como a Tabata, tenha agido daquele jeito. Porque paciência tem limite, gente. Paciência tem limite. E eu acho que não só a Tabata, mas assim, tem uma parte muito grande do eleitorado que tá de saco cheio com esse tipo de comportamento desses candidatos de São Paulo nessa eleição. Não à toa você vai olhar a rejeição do Pablo Marçal bate em 48%, e isso é um dado que saiu hoje no Datafolha. Ele tá lá 21%, aumentou ali 2 pontos, está dentro da margem de erro. O fato é que ele não tem crescido mais depois que ele mostrou ao que veio para esse tipo de bandalheira. E a Tabata chegou ao limite dela e soltou isso. E vou falar mais. Soltar um palavrão de vez em quando, mesmo que seja publicamente, numa situação que pede esse palavrão, numa situação em que cabe esse palavrão, é sinônimo de inteligência. E não sou eu que estou falando isso, estou falando de neurocientistas mesmo, que estudam a nossa cabeça, que vão lá dentro de como funciona a cabeça das pessoas. São eles que já chegaram a essa conclusão. Que dentro de um raciocínio lógico, um palavrão bem colocado, ele tem uma série de implicações. Primeiro, o recado é mais bem dado, e tem uma outra coisa também, pessoal, acaba fazendo um bem emocional enorme na hora que aquela pessoa solta aquele palavrão, porque na verdade ela está trocando a agressão. Ela está deixando de cometer, por exemplo, uma agressão física, mesmo que ela tenha chegado no limite dela, e ela está simplesmente extravasando na forma de um palavrão. Mas não é para acontecer o tempo todo. Não é para ser essa baixaria, essa bandalheira, esse xingamento que a gente tem visto o tempo todo. Inclusive porque não foi isso que a Tabata fez. A Tabata estava fazendo um desabafo sobre uma situação que não só ela está vivendo, não só os eleitores de São Paulo, mas todo mundo que está acompanhando essa eleição. Bora pro próximo papo? Quero falar sobre o discurso do Lula na ONU, que poderia ser resumido numa única frase: faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Foi uma fala séptica que, por um lado, ainda bem, não compromete a imagem do país, que foi reduzida a chacota, né, nos últimos anos aí do finado Jair Bolsonaro. Mas foi uma fala fria, sem emoção, pouco transparente com a própria atuação do governo Lula em alguns aspectos. A agenda feminista usada no discurso de campanha foi lembrada raras vezes, uma delas para cobrar da ONU ações nas quais o próprio presidente tem falhado. Ele cobrou equilíbrio de gênero no exercício das mais altas funções da ONU. O presidente diz que esse equilíbrio é inexistente na cúpula da organização e, ao mesmo tempo, que acabou se eximindo de responsabilidade de não ter promovido medidas para amenizar a desigualdade no seu próprio governo. Para a gente ficar na mesma página, vamos pegar uns números. Lula 1, governo Lula 1, teve 30,8% de mulheres em cargos de liderança. 20 anos depois, o patamar de ocupação feminina no terceiro mandato subiu para 38,4%. Para quem está falando em equilíbrio, cobrando equilíbrio, é insuficiente.
E olha, esse crescimento de 7 e poucos por cento em 2 décadas nem pode ser acreditado a políticas afirmativas da gestão Lula, mas a maior presença feminina no mercado de trabalho. Finalmente, ainda bem, oxalá, inxalá. Entre os 38 ministros, apenas 10 são mulheres. É um patamar parecido com o de Dilma Rousseff, que saiu do governo em 2016. E vamos combinar uma coisa importante. São pastas menos cobiçadas e cada vez que o Lula precisa satisfazer o apetite do Centrão, ele faz o quê? Ele entrega a cabeça de uma mulher, como aconteceu nos casos da Ana Moser e da Daniela Carneiro. A Rita Serrano, então presidente da Caixa Econômica Federal, foi substituída por um homem quando o governo lançava a campanha Brasil Sem Misoginia. Parece piada, né? O presidente disse na época, e já disse outras vezes, que se os partidos não têm mulher para indicar, ele não pode fazer nada. Deixa aqui sua risada, porque não é possível que ele fale isso. Vamos lá, isso é importante lembrar. Houve oportunidades de diminuir a desigualdade no STF, mas o Cristiano Zanin foi nomeado no lugar do Lewandowski e o Flávio Dino foi para a cadeira da Rosa Weber, o que piorou o que já estava ruim, porque a gente tinha 11 ministros, 2 mulheres, e agora a gente tem 11 ministros, 1 mulher, que é a Carmen Lúcia, né? Não vamos esquecer. Então, eu acho essa cobrança do Lula muito oportunista. Ele acha que está em condição de cobrar da ONU a falta de representatividade feminina. Lá na Secretaria-Geral, por exemplo, a gente nunca teve uma mulher nesse cargo de secretário-geral da ONU. É uma cobrança que, enfim, todo mundo deveria fazer. É uma coisa para a qual a gente deveria, de fato, olhar. Mas eu não acho que o presidente está exatamente em condições de fazer essa cobrança se ele não faz o dever de casa. Primeiro, ele poderia resolver um problema de equilíbrio aqui, né? Garantir não apenas igualdade, mas equidade de gênero. São 2 coisas diferentes. E transformar esse discurso do palanque, que ele adora falar que as mulheres são importantes, que as mulheres são o futuro, que as mulheres estão na política, não vai mais sair, mas transformar todos esses discursos em ações concretas. Porque de discurso, gente, discurso a gente já tá cheia, né? Vocês estão acompanhando essa novela toda sobre a questão das apostas no Brasil, dos bets. Vocês devem ter visto, então, mais um capítulo. Ontem saiu uma notícia que deixou... Ontem não, desculpa, na terça-feira saiu uma notícia que deixou todo mundo bastante chocado com a quantidade de dinheiro que tem sido usado dos benefícios sociais para apostas. 3 bilhões de reais. É realmente assustador. A gente pensar que dinheiro que de fato as pessoas precisam para viver, para comer, para pegar transporte público, enfim, para uma série de coisas, para ajudar na questão da educação das crianças em casa, e de repente esse dinheiro está indo para jogo, para aposta. Eu acho que tem muita coisa para ser olhada sobre esse problema, principalmente a falta de regulamentação, e a gente tá vendo todas as questões em torno disso, prisão de influenciadores, essa propaganda sem completo controle, sem nenhum tipo de regulamento acontecendo. E agora sim, o que a gente está vendo parece que assim, é a cobra correndo atrás do rabo. O que eu achei realmente curiosa foram algumas das reações que aconteceram logo depois disso. Vem logo lá o deputado Tião Medeiros, do PP, que protocolou ontem, na quarta-feira, um projeto de lei que proíbe beneficiários de programas sociais como o Bolsa Família de gastar dinheiro em bets e que prevê a perda do benefício de quem descumprir a regra. O mais maluco, eu acho esse projeto absolutamente errado, equivocado. As pessoas não têm que ser tuteladas, elas não têm que dar conta de onde elas gastam o dinheiro ao qual elas têm direito. Se elas têm direito a esse dinheiro vai ser entregue para elas e assim, elas devem usar como elas quiserem. E o que é muito maluco nessa história é quando você vê
os reacionários que estão em cantos em cantos separados, em cantos opostos, desculpa, dando as mãos. Porque você vê de um lado o deputado Tião Medeiros aí do PP querendo controlar, querendo tirar o benefício de quem usa o dinheiro do Bolsa Família para apostar, e de outro eu vi discurso de gente progressista que já levantou bandeira falando, enfim, que isso é um absurdo, que isso é coisas do capitalismo e tal, e que essas pessoas têm que ter algum tipo de proteção, ou seja, tutela do Estado, para que, enfim, não gastem o dinheiro dessa forma. Ou seja, pode ser até que as intenções não pareçam iguais, mas elas são as mesmas, que é dizer como essas pessoas devem gastar o dinheiro ou não. O que eu fico surpresa desse lado de pessoas progressistas, de pessoas que levantam a bandeira do anticapitalismo e tal, é que, em geral, são pessoas a favor da legalização do aborto, das drogas. Eu sou a favor da legalização do aborto e das drogas, principalmente no que se refere à descriminalização das pessoas, né? Do usuário das drogas ou da mulher que procura um serviço de aborto. Essas pessoas que sempre dizem que as pessoas têm que ter liberdade de escolha, tem que ter autonomia sobre as suas vidas, sobre os seus corpos, sobre a sua saúde, e agora vem querer dizer como o usuário, a pessoa que tem a concessão, tem o benefício do Bolsa Família, deve usar ou não o dinheiro, e que ela não deveria poder usar o dinheiro com aposta. Eu acho que esse assunto, a gente está muito atrasado nessa questão. A gente já tinha que ter uma legislação melhor em relação a isso, um controle melhor sobre isso, ter campanhas, inclusive, do governo, porque, assim, do mesmo jeito que as pessoas deveriam estar preocupadas com o uso indiscriminado de drogas, me parece que esse vício com aposta, você pode ter certeza, a gente vai começar a ver números aparecendo. Esse problema de vício com apostas é muito maior do que a gente vê com problema de vício com álcool e com drogas. O que a gente vai fazer sobre isso?